Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Estamos aqui em mais uma tarde de entrevista com o autor da Conscienciologia. Eu me chamo Cristina Ribeiro, sou voluntária da PEX e faço esse momento aqui de intermediação, de perguntas. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a professora Dulce Dal. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Professora Dulce é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Administração, pesquisadora da Conscienciologia desde 1994 e professora desde 99. Atualmente é coordenadora da Enciclosapiens e autora do livro que a gente vai conversar hoje, o livro sobre vontade, que ela vai, hoje não teremos a oportunidade de falar. E o seu primeiro livro foi sobre autoconsciência e multidimensionalidade, lançado em 2005. Isso. Então, obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, Dulce? Exatamente. Para começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a escolha do tema, como que foi essa pesquisa. Olha, bom, eu queria antes de mais nada agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse tema, sobre um livro, A gente sabe o quanto que é preciso pesquisar e o quanto que a gente, em geral, se dedica, os autores em geral, para escrever pelo paradigma consciencial, então. E é muito bom quando a gente tem essas oportunidades de poder compartilhar, a pesquisa, as experiências. Então, a questão da ideia desse livro aconteceu de uma maneira assim espontânea. Eu tive um insight para escrever sobre esse tema. Eu estava no holociclo. Na verdade, eu estava terminando de escrever o meu outro livro, o Autoconsciência e Multidimensionalidade. Eu não morava aqui em Foz ainda, mas eu vinha bastante aqui ao CAEC. E um dia no holociclo eu percebi, veio essa ideia e tudo, e ficou claro para mim que seria o meu próximo livro. Só que naquela ocasião eu não tinha noção do porquê escrever sobre vontade. E também eu não tinha muita certeza, era alguma coisa assim tênue, se insinuando, assim, na minha pensanidade. E até que um belo dia eu tive certeza absoluta que seria realmente o próximo livro. Foi um sinal muito interessante. Eu, no holociclo, como sempre, eu estava no oposto. Naquela época o holociclo era todo aberto, não tinha aquela divisória. E eu tinha os computadores, eu estava ali sentada, trabalhando, e em algum momento, exatamente eu pensei: poxa, será que eu tenho que escrever mesmo sobre vontade? Esse tema é tão difícil, tanta gente já escreveu e pesquisou sobre isso. O que eu vou escrever sobre isso? Eu não sou psicóloga, enfim. E diante dessas ideias, o professor Valdo Vieira sai da mesa dele, da estação de trabalho dele, que era no oposto do holociclo, e se dirige a mim. E me prepara e pergunta: eu posso saber o que a senhora está escrevendo? O que a senhora está pensando, escrevendo? E aí eu entendi. Eu entendi que aquele questionamento, que a resposta era que, claro, eu tinha que escrever sim. Era um para-dever, vamos dizer assim. E aí eu comecei, então, imediatamente após terminar o primeiro, eu comecei a pesquisar e comecei a escrever mesmo, Mas o que, assim, da sua vontade, esse assunto teve a ver com a sua intraconsciencialidade, assim? Pois é, quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha também noção do que era, de como que eu me comportava perante esse atributo vontade. Eu precisei pesquisar muito para entender o quanto que esse livro é para mim. O quanto que eu escrevi em primeiro lugar ele para mim. E o quanto que eu tenho muita coisa, a maioria do que está escrito aqui, claro, diz respeito à minha pessoa.
E principalmente aquelas policiopatias, eu tenho um percentual razoável de cada uma delas. Todos nós, né? Todos nós, com certeza. Mas eu pude identificar claramente o quanto que era importante eu escrever no sentido de superar alguns problemas. E principalmente, uma coisa que eu observei, que eu acho que é comum na maioria de nós, e que a gente precisa tirar partido disso. Que, aliás, tem até um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia que fala sobre essa questão de trafar e trafor, né? De você usar, um verbete do professor Valdo, de você usar um mega atributo, um mega trafor, para corrigir um mega trafar, né? Ou um trafar, enfim, trafor ajudando a superar o trafar. Então, essa questão da vontade, no meu caso, é bem isso. É bem típico. Eu tenho alguns traços muito fortes e que me ajudam muito a conseguir fazer as coisas, e tem outros que me atrapalham muito. Então a própria consecução do meu primeiro livro e o início e a finalização desse já meio que terminou um para já começar outro. Isso, E a finalização desse livro foi muito difícil, porque eu levei muito tempo para escrever, eu assumi outras responsabilidades, né, aqui na CCCI, e com isso foi dispersando, né, fui me dispersando do tema. Entendi. Então isso é uma dica que eu dou para quem está escrevendo, hein, pessoal? Para quem quer escrever ou já começou. Procurem não dispersar em relação ao livro, ao que você está escrevendo, porque isso dificulta. Isso distancia você daquele assunto, daquele tema. E demora, depois que você retoma, parece que fica é onde eu mais parei difícil, mesmo, exatamente. Fica, parece que tem um delay, né? Aí, onde que era mesmo, né? Então, ter a rotina, isso é importante, exatamente, né? Então, muito bom. E é um ato de vontade isso, né? A disciplina, a rotina, a continuidade, a perseverança. Isso tudo envolve muita força de vontade. Isso, então. E aí, o que eu queria que a gente, assim, já começasse nessa definição. Como que você define vontade? Que eu vejo que, assim, a vontade é um atributo, né? Que aí você vai comentar também, mas que ajuda a superar qualquer trafar. Então, precisa ter vontade. É importantíssimo. Então, pois essa questão da definição da vontade é muito interessante, porque, como eu coloquei, muita gente já escreveu sobre vontade, na SOCIM de um modo geral. Vários filósofos, psicólogos, enfim, teóricos em geral, mas pelo paradigma da Conscienciologia, considerando as duas realidades do cosmos, né? Consciência e energia, a vontade, justamente, ela linka, ela une essas duas realidades, né? Então, eu defino vontade como essa capacidade ou faculdade da consciência de mobilizar as energias disponíveis no cosmos para realizar as coisas necessárias para a evolução, enfim, de modo cosmoético, né? Então, a partir dessa mobilização das energias imanentes, a pessoa pode alterar, modificar e promover realidades e para-realidades. É isso? Ou seja, é um conceito muito diferenciado, né? Totalmente fora de tudo que você pode ler sobre o que já foi escrito sobre vontade. Não, acho que assim, é bem interessante porque, como você disse, tem muita coisa escrita, mas na Conscienciologia é a primeira vez que a gente tem algo assim mais aprofundado, né? Porque tem verbete sobre isso, acredito. Eu não cheguei a ver. Tem verbetes, o professor Valdo Vieira escreveu alguns verbetes sobre vontade, né? E aliás eu queria até fazer um lembrete que no final do livro... Esse é o livro, gente. Esse é o livro. No final do livro, exatamente na página 239, justamente eu fiz uma seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que tem relação com vontade. Bacana. Então tem alguns, são de vários autores, né, mas tem alguns muito
muito próximos, nossa, você né? fez uma pesquisa bem Fiz. esmiuçada, 145. Isso, exatamente. Então tem Verbetes. alguns, por exemplo, volissolina, tem vontade ternária, enfim, tem vários, Tem né? muita coisa. Que são bem relacionados Isso. e bem explicitativos do assunto vontade. Muito bom. Que é muito amplo, né, É. gente? E aí você faz até uma pesquisa aqui na internet, né? Bem bacana também, de vários sites, né? Eu Bem tenho uma completo. bibliografia bastante extensa. Muito E bom, para a escrita bacana. desse livro, eu apliquei aquela técnica dos 50, da leitura de 50 dicionários. Ah, é? Porque naquela época, quando eu comecei a escrever, eu frequentava diariamente o Holociclo. Eram áureos tempos que eu digo, eu tenho saudades, que eu tinha tempo para isso. Eu ia... Hoje são outras prioridades. São outras prioridades, mas eu ia trabalhar, né? Eu voluntariava já na enciclopédia, trabalhando, ajudando, no caso, o professor Valdo Vieira. E outras coisas, enfim, no Holociclo em geral. Mas eu também, claro, tomei um apreço enorme por aquele acervo, né? Então eu apliquei a técnica e eu consultei mais de 50 dicionários sobre o assunto vontade. Dicionários e enciclopédias, né? E eu relacionei também a bibliografia aqui, tá muito aqui no extensa, final. tá? Né? Bem... Para quem quiser aprofundar, ver Isso. outras realidades, né? Expandir, né, o assunto. Exatamente. Isso. E aí é importante, né, Cristina, essa questão da necessidade que eu vejo de quando a gente se propõe a escrever algum assunto pelo paradigma da Conscienciologia, que já tenha sido abordado em outros segmentos da Socin, para a gente honrar a Conscienciologia. Né? É preciso que a gente minimamente faça uma pesquisa do que já foi escrito. Sim. Né? Não que eu tenha alguma pretensão de ter esgotado, muito pelo contrário, eu me restringia às minhas possibilidades, não é? Tanto físicas quanto intelectuais, é claro, mas eu penso que deu um bom apanhado, né? Eu tive uma cosmovisão razoável do que já tinha sido escrito, principalmente em dicionários, né? Dicionários e enciclopédias. E eu vejo que isso é uma responsabilidade, né? Porque imagina, tem um livro lá na Conscienciologia que fala sobre vontade. O que será que ele escreve? Então, assim, como você falou, né? Acho que é importantíssimo, assim, se debruçar sobre ele, né? Fazer uma pesquisa exaustiva, né? Exatamente. Então, que eu acredito que você conseguiu atingir seu objetivo aqui. Eu espero, que bom. Eu espero poder ajudar as pessoas, porque no fundo, como qualquer livro, em geral os livros em geral, mas em especial os livros conscienciológicos, tem essa questão da TARES, né? Então, o objetivo realmente é que a pessoa, que ajude, né? Que ajude as pessoas, de alguma maneira, a superar alguns travões, enfim. Que ajude a pessoa, os leitores, né? A evoluir, né? Isso aí. E aí, assim, achei bem interessante a estrutura do livro. Queria que você falasse um pouquinho como que você pensou cada sessão, e aí cada sessão eu selecionei alguns itens aqui para te perguntar. Vamos lá. Bom, eu pensei, como eu te falei, né, eu fiz uma pesquisa bem exaustiva e eu procurei, de algum modo, tornar a estrutura do livro o mais didático possível, né, para que fosse num crescendo, a conclusão do livro chegasse num crescendo em termos de compreensão e de complexidade, nível de complexidade de compreensão do assunto. Então, eu comecei com a questão da definição em si, procurei esmiuçar o que vem a ser a voliciologia, e ali então eu defino a vontade, eu faço uma breve abordagem histórica sobre essa questão de como que a vontade foi tratada ao longo da história, né? E de uma maneira bem sucinta, né? Porque isso também é alguma coisa que eu observei ao longo da escrita e ao longo da pesquisa. Que tem muitos livros sobre o histórico da vontade, sobre a história da vontade ao longo da filosofia, como que os vários filósofos abordaram a vontade. E aí é uma dica interessante também para os autores. Em algum momento, na revisão do livro da Editares, um revisor me sugeriu
tirar algumas coisas que eu tinha colocado de filósofos. Eu tinha feito umas fichas, umas sínteses de abordagens sobre a vontade. E essa revisora foi muito interessante, que ela me colocou, olha, não está acrescentando nada, porque não precisa você colocar isso. E eu tirei. Eu sou tranquila com isso, que eu chamo de cosmética destrutiva autoral, né? Não tá bom, então a gente tira. Tá atrapalhando. Exatamente. Depois eu abordo essa questão do ato volitivo em si, né? Do que significa o ato da vontade. E aí tem as abordagens assim bem didáticas, escritas por vários autores também. Por exemplo, tem essa questão do ciclo volitivo, né? Que é algo colocado assim, quase que como um denominador comum entre vários autores, embora alguns também achem que isso é bobagem, que é você querer tornar artificial a questão da vontade. Mas esse ciclo ele é bem comentado, e é interessante, eu queria colocar aqui, claro, que é a questão da intenção, né? Então esse ciclo coloca que a vontade, em geral, as manifestações volitivas, são compostas de 4 fases, né? Que é a intenção, que é a tendência da pessoa, as inclinações, os interesses, o plano, o objetivo, né? Depois tem a segunda fase, que é a deliberação, que é a pessoa analisar e apreciar o que é melhor, os vários aspectos, as implicações da ação daquilo no dia a dia. Depois tem a decisão em si, né? Que é o posicionamento, é o momento culminante da ação, da escolha. E a execução, que é o ato volitivo em si. A realização, as atitudes necessárias, a fase final. É a distinção mesmo entre a volição e a intenção, né? A pessoa realiza, executa. É a prática, né? É a prática. E aí, você sabe que eu fiz para quem quiser ler depois com mais calma, na página 31, eu fiz um cotejo de uma hipótese, segundo a seriexologia, fazendo uma conexão com o nosso ciclo de ressoma, intermissão e ressoma, né? Que aí eu coloquei que na intermissão a gente faz a programação existencial, né? Que é definida pela consciência sob orientação do evoluciólogo. Então estaria na linha da intenção ainda, né? Intencionalidade. Depois, na ressoma, a gente tem que fazer a preparação para isso. E fazer todas as ponderações conscientes. Então, entraria mais na linha da autodeliberação. Seria a etapa 2, correspondente ao ciclo anterior. Depois a gente tem o posicionamento, que são os nossos momentos de destino, as nossas encruzilhadas de proexis. E aí, então, entra na questão da autodecisão mesmo, que é a terceira fase. E a quarta, que é a execução, a fase executiva em si. Aí a gente já caminha para Megagescom, para o Complexes, e aí o mais forte, na minha opinião, é a autodeterminação mesmo. A todo momento, né? Porque aí então, vem os desvios, né? E aí a gente pode... Isso. Então, Cristina, nessa primeira fase, né, voltando ao que você tinha me perguntado, a primeira sessão, então eu abordei essas conceituações gerais. Depois, então, de falar desse ato volitivo também, abordagens históricas e da vontade em si, eu coloco a importância do holossoma como labicon volitivo. Porque, claro, a gente se manifesta a partir do holossoma. Sem holossoma, o que somos nós, né? Conscientes. Não só conscientes, consciências também. Então, o holossoma, ele pode ser... Pode não, ele é, na minha opinião, um laboratório volitivo. Interessante. A partir dessa abordagem, a gente pode examinar muita coisa, né? E ter uma compreensão maior do que vem a ser a vontade. Por exemplo, um veículo motivador da vontade, o veículo de manifestação da vontade, né? O veículo impactado pela vontade. Eu faço essas proposições, não é? Isso são mais hipóteses, proposições para a gente pensar e amadurecer sobre o assunto.
E eu finalizo essa parte com a questão da automobilidade evolutiva. Ou seja, a partir da vontade é que você vai promover a sua automobilidade evolutiva. E aí eu faço um cotejo com essa questão do desejo, né? Que é o desejo seria a questão a partir do psicossoma, mais da aspiração ou expectativa, né, de você alcançar determinada condição. E também tem a questão da motivação para isso, né? E isso tudo que importa para a gente é a automobilidade evolutiva, é a gente conseguir, de algum modo, estimular e fazer a gente conseguir alinhar, né, desejo com aspiração evolutiva e conseguir mobilizar. Fazer alguma coisa, porque às vezes a pessoa pode ter uma vontade, mas não suficiente para tomar atitude, né, para ter aquela atitude. E realmente eu gostei. Porque aí o gancho aqui desse capítulo é a questão da gente compreender e utilizar, transformar as emoções que mobilizam. A gente sabe o quanto que as emoções nos mobilizam, não é verdade? Mobilizar as emoções para a questão da automobilidade evolutiva. Para realmente fazer alguma coisa. Exatamente. Senão então, aquela vontade passageira. É a questão de... eu vou, assim, né? E transformar então as emoções tóxicas nos sentimentos elevados pró-evolutivos. Estou chamando a atenção para isso. Sim, aí depois eu entro na parte da intraconsciencialidade, que eu diria que é a parte mais hard, porque sem uma perfeita ou profunda compreensão maior disso aqui, fica mais difícil a gente ir no crescendo e conseguir chegar nas nossas reciclagens, né? Então, na intraconscienciologia, eu procurei mapear todos aqueles atributos que eu considero que são os atributos que compõem a vontade, né? Que ajudam a pessoa a mobilizar e a se capacitar para qualificar a vontade. Então, eu venho nessa sessão, eu vou começando pelo temperamento, colocando a importância do temperamento e cotejando, né? Eu faço um cotejo, uma relação do temperamento com a vontade. Por exemplo, essa questão de que o temperamento demonstra, né, os efeitos da sua vontade ao longo da sua série X. E, ao mesmo tempo, ele vai influir na qualificação ou não dessa vontade. E, justamente, na minha opinião, a dificuldade de você reeducar a vontade passa por você ter que mexer no seu temperamento. Então, e aí eu faço uma pergunta. Se o temperamento é a última coisa que muda, não é? O que fazer, né? Pode ser que alguma das pessoas, né, que estejam aí nos ouvindo possa estar com essa dúvida ou também passar por isso. Se o temperamento está mais, assim, se faz parte do temperamento, a pessoa tem uma vontade um pouco mais débil, isso, da vontade não é o ponto forte. O que fazer? O que você acha que, nas suas pesquisas, como a pessoa pode fazer para ajustar, para melhorar essa vontade, para que isso seja mais preponderante aí no temperamento dela? O que você acha? Olha, em primeiro lugar, eu penso que a pessoa não pode achar que alguma mudança desse tipo vai ser rápida sem muito trabalho, sem muita persistência e busca mesmo disciplina para fazer isso. Então, eu penso que a dica número 1 é a pessoa buscar encontrar o que da vontade ela já é melhor. Certo. Em que você usa melhor a sua vontade? Um marcador, assim, no que de repente ela usou a vontade e deu certo, alguma coisa assim, seria? Porque sempre tem isso. Sempre tem, você sempre vai ter um momento, por exemplo, você fazer uma análise da sua vida.
de que momentos você conseguiu superar bem a partir da sua vontade. O que foi aquilo? Qual foi esse motivador ou qual foi esse segmento que você se deu bem? Sim. E com isso você começa a puxar o fio da meada e com isso você começa a se fortalecer por esses motivos e por esses exemplos. Nossa, porque se a pessoa começa a pensar, não tem vontade fraca, tenho vontade débil, a pessoa não vai sair dali, ela vai ficar patinando. E alguma coisa ela conseguiu. Claro. Eu acho que assim, durante a vida, né, assim, tem mais, né, nós temos marcadores positivos, então é pegar por aí. Acho uma excelente dica. Depois eu proponho algumas técnicas também. Mas isso eu acho que é fundamental. É só terminar essa sessão que eu queria que você falasse um pouquinho da autoprioridade e autodecisão. Não sei se ainda tem alguma... Não, tá ótimo, vamos lá. Todos esses... Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Isso. Todos esses atributos colocados nessa sessão intraconscienciologia são atributos componentes, não é? Eles ajudam, eles compõem a força da vontade. Então é muito importante a pessoa buscar desenvolver todos eles. Não é? E claro que são atributos difíceis, complexos de serem dominados, não é? Mas é aquilo que a gente sabe. Tudo é aos poucos, é passo a passo, é uma coisa de cada vez e dominar um pouquinho a cada dia, na verdade. E quando a gente vê, a gente já está num ponto razoável de fazer alguma superação, né? Que é o que importa. Então, agora, só, desculpa te cortar, da questão da autoprioridade. A gente estava conversando antes de iniciar, de ter foco, né? De ter o foco, de você não desviar, de que temos muitas qualidades e somos polivalentes, né? Então eu queria que você falasse rapidamente disso. Pois essa questão da polivalência da vontade é bem interessante, porque é um problema sério, né? Primeiro que você é super requisitado para um monte de coisa que não chega a ser sua prioridade mais evolutiva, não é mais. Então é um problema, às vezes você faz alguma coisa muito bem, sem gabolice nenhuma, mas todos nós somos capazes disso, né? A gente tem coisas que a gente se sai melhor, acima da média, e as pessoas percebem. E a gente é requisitado para isso e não é mais um momento... No nosso momento evolutivo pode não ser uma prioridade. Então, isso exige uma força de vontade, primeiro para você dizer não. Aliás, sobre escrita de livro, é uma das coisas mais sérias. Eu sempre coloco isso quando tem algum curso, né, alguma coisa sobre escrita. A coisa mais séria, na minha opinião, uma das coisas mais sérias é você saber dizer não em relação aos convites que possam desviar você da prioridade da escrita. E isso exige muita força de vontade, porque em geral, se alguém te convida ou insiste para você fazer alguma coisa, é que você faz bem e você gosta de fazer aquilo, senão você não faria bem. Então você precisa romper aquela tentação mas é verdade. e priorizar o que tem que ser prioritário, porque é claro que quando a gente fala em vontade, não adianta ter uma vontade forte se ela for errática, se a vontade não for a favor da proexis, se ela não for evolutiva. Então isso é fundamental, né? Essa conjugação de desenvolvimento da vontade e esse discernimento do que é prioritário. Por isso que justamente eu coloquei aqui logo no início, né, um capítulo aqui da isso eu vejo que é importante a questão, né, isso da escrita e vontade e a auto-organização, né? Porque se a gente tem determinado na nossa semana, no nosso dia, o horário que a gente vai escrever, eu acho que pode ajudar, porque aí assim, tem que tentar não desviar daquele momento. Então, aí passa pela auto-organização, porque não se tem, depois eu escrevo, aí fica mais difícil ainda, né? De bancar. Com certeza. Olha, eu penso que sobre a auto-organização, lá no final, quando eu falo da auto-reeducação, a gente tem, eu considero 3 pilares da auto-reeducação da vontade. É a auto-organização, a autodisciplina
e a autoperseverança. Sem isso, eu acho difícil você virar o jogo de algum item que você queira fazer. E aí a gente está falando de reciclagem, né? A todo momento. É. Agora, a seção 3, achei bacana que você fala da voliciologia patológica. E aí eu queria que você comentasse sobre as voliciopatias e as manifestações. Como que isso... O que no dia a dia seria aí patológico nessa questão da vontade? Olha, essa seção das voliciopatias, da voliciologia patológica, né, foi a seção que mais me deu trabalho. Nossa, eu estudei muito e pesquisei bastante para conseguir sintetizar nesses capítulos. E, particularmente, eu dividi em dois tipos, né, que são as abolias, ou seja, as voliciopatias por supressão, por vontade débil, e a ectopia volitiva, que é aquela vontade forte, determinada, ultra perene, mas totalmente errática, anticosmoética. Então, aqui no nosso meio, entre os conscienciólogos, essa questão da debilidade volitiva, né, da voliciopatia, da vontade débil, ela é mais comum, porque o problema aqui é mais de ordem quantitativa e menos qualitativa. É claro, no fundo tudo passa por falta de cosmoética, não é verdade? Se a gente sabe o que tem que ser feito, o que é melhor para a nossa evolução, e a gente não faz por falta de vontade, significa uma fissura cosmoética, concorda? Sim. No fundo, tudo é anticosmoético. Mas as abolias, a vontade fraca, ela é mais por uma questão de intensidade, falta de intensidade da vontade. É mais alguma coisa de ordem quantitativa. A pessoa não tem muita vontade, né? Que é o que eu denominei de debilidade volitiva. E aí a gente tem vários tipos. Tem a assídia, que é a preguiça em si, né? O nome bonito da preguiça. Tem a acrasia, que é aquela condição de você saber o que tem que ser feito, mas você não faz. Você sabe o que é o melhor. Você não faz por falta de vontade. Você tem a questão da alternância volitiva, que é aquela manifestação de hora você quer uma coisa, hora você quer outra, hora você tem uma vontade forte, outra débil, e aquilo deixa você numa instabilidade que não faz, você não consegue concluir o que você precisa. Então, falando assim, só retrocedendo, eu listei 11 tipos de abolias, de vontade, desse segmento aqui, debilidade volitiva. Né? E você julga alguma mais importante? Eu julgo sim, a decidofobia. A decidofobia, praticamente, até considerando assim entre alguns teóricos da vontade, estudiosos da vontade, a decidofobia ela permeia todas as etapas da vontade. Se a gente considerar aquele ciclo que eu falei antes, se a gente trouxer para o paradigma consciencial, tudo que a gente fala de problemas com a vontade tem algum nível de decidofobia. A pessoa em algum momento ela fica indecisa com o que ela precisa fazer, com aquela decisão que ela precisa tomar, e aquilo empaca. Agora, o que você estudou de decidofobia, porque eu acho que todo mundo passa por uma dúvida. A decidofobia, ela é caracterizada por o quê? Assim, não tomar a decisão, ou ficar dias naquilo. Tem alguma coisa para medir isso? Tem. A pessoa fica num impasse. E a decidofobia, ela geralmente permeia a vida da pessoa. Né? E aquilo pode se manifestar em pequenos atos, desde a pessoa ir no supermercado e ficar escolhendo uma mão mais verde, uma mão mais madura, o menor ou maior. Porque às vezes acontece. Chega uma pessoa, escolhe e vai embora. Chega outra, escolhe e vai embora.
e o decidofóbico fica ali. Será que eu perde não tempo? Exatamente. É a questão da despriorização. Desde uma bobagem como essa até decisões mais sérias de vida, né? Do tipo, muda ou não muda? Muda ou não muda para tal cidade? Escreva ou não escreva sobre tal assunto? Sai ou não sai do trabalho? Exatamente. Voluntaria ou não voluntaria em tal ser? Então é muito sério. Decidofobia é muito sério. É mais sério, né, em termos de polissopatia. Claro, no nosso nível aqui, se a gente for para um outro extremo, a ectopia volitiva é bem séria também. Mas ainda a decidofobia, né? Decidofobia. Isso. Vamos lá nas perguntas, então. O Luiz pergunta o seguinte: professora, né, parabéns pelo material gesconológico, muito obrigado. Está sendo muito útil. Muito obrigada pela sua presença, Luiz. A Rosa pergunta: professora Dulce, a coragem e a vontade estão bem interligadas? Você não acha? O que você acha disso? Eu acho sim, Rosa, com certeza. Vontade e coragem. Com certeza, está bem relacionado. Porque para você colocar em prática aquilo que você tem vontade, você precisa ter coragem. E também, se você não tem coragem, você não vai adiante com a sua vontade. Não é à toa que eu falei ainda agora da decidofobia. Isso. Né? O que é a decidofobia? É o medo impensado, é o medo sem motivo aparente. Medo de errar. O medo de errar, é o medo do novo, né? Então, isso tudo demonstra uma falta de coragem. Então, você tem toda a razão, na minha opinião. Está muito relacionado. A pessoa realmente precisa pensar nessas duas, esse binômio é muito importante, né? É muito importante mesmo. Aí, na seção 4, você fala da intervoluciologia. E aí, um dos pontos que eu achei bem interessante aqui é a relação da vontade com a grupo-carmalidade. Por que veio essa ideia? O que você pensou assim? O que você considera importante aí? Olha, essa ideia veio pelo seguinte motivo. Nunca tinha pensado nisso. Não. Pois é o seguinte, esse livro, ele tem propositadamente tem um encadeamento entre um capítulo e outro. É claro que ele pode ser lido estando, você pode pegar um capítulo e ler. Uma sessão mas a grupo carmalidade e vontade tem uma relação grande com o que eu denomino de ectopia volitiva, que é justamente essa patologia da vontade de você a manifestação da volição exacerbada, né? Ampliada e anticosmoética, pautada numa intenção patológica. E que você interfere, por exemplo, você tem uma vontade errada, você tem uma vontade equivocada. Ela não é evolutiva, porque ela é egóica, ela é de fundo egóico. Então, essa vontade, ela além de ser antagônica totalmente à evolução consciencial, ela é aquela vontade típica dos líderes anticosmoéticos. E eu comecei a pensar sobre isso, a refletir sobre o papel da vontade em relação à convivialidade. Porque é claro que a tônica desse livro principal é a vontade enquanto atributo intraconsciencial. Mas eu achei importante eu abrir essa sessão da intervoluciologia porque ao longo da história humana, das relações sociais, e aí é um interesse que eu tenho grande para esse tipo de estudo. Eu gosto muito dessa questão mais sociológica, né, das relações sociais, enfim. É muito sério você pensar nisso. Na verdade, a maioria das grandes crises humanas, né, as crises de belicismo, por exemplo, o próprio desfecho da Segunda Guerra Mundial, ela se deve a uma ectopia volitiva, a vontade de um líder forte, de alguém com uma volição muito forte,
completamente errática. Aí entra a questão de manipulação, persuasão, né? Aí entra uma série de problemas, né? Mas no fundo, por trás disso tudo, tem uma pessoa com uma vontade muito forte. E foi aí então que eu comecei a estudar a importância da vontade nas relações humanas, né? Porque, claro, ninguém nasce para viver sozinho, né? É impossível isso. Então eu desenvolvi algumas ideias, né, sobre a questão da grupo carnalidade, da vontade, como que isso implica, como que uma vontade errada ou uma vontade bem intencionada, como que ela influi na nossa grupo carnalidade. E aí você fala assim, o que você estudou da questão... temos uma pergunta, vamos ver as perguntas aqui e depois eu volto. Tá bom. Elaine, de Maringá, né, aqui do Paraná, essas né, decidofobias podem também mexer no orgulho, pois a vontade e decisão tenho também... mexe na minha maturidade e travões do momento evolutivo e medo de errar? Com certeza. Ela está perguntando se essa decidofobia, então, pode mexer no orgulho, pois a vontade e decisão também mexe, né, na maturidade e travões no momento evolutivo e medo de errar. Certamente, Elaine. Uma das causas, né, da decidofobia, no fundo, a pessoa tem medo de errar. E que isso pode expô-la, por exemplo, expô-la ao ridículo, a se deparar com alguma situação nova. Aí você tem uma série de motivos, né, para a pessoa ter medo de decidir, ter medo de seguir em frente. A questão dos outros, né? Da opinião, da imagem dela, o que vai acontecer. Tem, assim, muitos... Acho que essa questão dá para destrinchar, né, e fazer várias análises, né? E uma coisa que é interessante, assim, você pensar, é aquela velha máxima, né? Se cair do chão não passa, não é verdade? Então, por que ter medo? O máximo que vai acontecer é você errar. O máximo que vai acontecer é você quebrar a cara. Mas do chão não passa. Isso. E, aliás, do chão não passa, mas tudo passa. Então... faz parte, não é? Olha, de todas as pessoas que eu conheço, assim, que tem esse problema de decidofobia, num grau maior ou menor, nós temos, na verdade. O que varia é o grau. Acho que todo pré-serenão tem isso. Varia o grau. Mais ou menos, né? Mais exacerbado ou não. E quando a gente tem medo de decidir alguma coisa, e que a gente decide... Eu penso que, não sei se você concorda, você, Elaine, né, que fez a pergunta. Quando a gente toma a decisão, a gente vê o quanto que o sofrimento foi bobo e foi em vão. Porque é muito pior você ficar na decidofobia do que você tomar a decisão certa ou errada. O pior é você ficar naquele momento de indecisão. Nossa, gasta uma energia. Eu acho que tem a questão de assédio também. Que aí deve, assim, absorver energia, né, daquele momento, né? E a questão também que eu vejo da desdramatização, né? Da gente desdramatizar, né? Aquilo que você falou. Então... errou, e aí? O que é o pior que pode acontecer, né? Esse exercício é interessante de se fazer. Bem interessante. E não ter medo de conhecer os nossos problemas, né? Porque a hora que você decide errado, também de alguma maneira... Pronto, decidi errado. Pronto. Vamos adiante. Isso. E o Guilherme, né? Como manter a vontade para seguir com o objetivo? Por exemplo, no caso de uma pessoa com... voliciolia instável e decidofóbico, né? Então ele quer uma dica, assim, como que pode para ajudar nisso? O que pode fazer para seguir o objetivo e que dica que você daria? Bom, a primeira dica que eu dou é você tentar criar um holopensene para você mesmo, que você é capaz de vencer aquilo. Porque eu acho que a pior coisa da pessoa que tem problema sério com a vontade
é aquela síndrome do derrotismo, do autoderrotismo. É a pessoa já achar que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz. Então, se você conseguir mudar, que seja minimamente, o padrão pensênico sobre você em relação a esse assunto, isso já vai ajudar demais. Porque, claro, dentro da teoria do Pensene, tudo que você pensa, você sente e você emite uma energia. Então, isso vai ajudar demais, né? Agora, aqui logo, em algum momento aqui do livro, logo que acaba essa parte das voliciopatias, eu proponho algumas técnicas para você de superação, né? E essas técnicas, em geral, claro, eu apliquei todas e aplico ainda. Então, tem algumas coisas em função do seu temperamento que você pode aplicar de uma maneira mais ou menos fácil. Então, a questão de você definir para você mesmo onde você tem mais facilidade sobre algum assunto, por exemplo, você está dizendo que tem problema com volicionismo instável, né? Ou seja, você não deve ter muita vontade aí de mexer com as energias, de transformar energia imanente em mobilização de energia consciencial, né? O conceito assim básico de volicionina. Então, por exemplo, você pode aplicar aquela técnica da automotivação funcional. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma atividade que você considere bem fácil de você fazer, que você goste, e conjugar isso com mexer com as energias. E você conseguir criar alguma coisa automática. Como se virasse um botão automático seu. E toda vez que você vai fazer aquela coisa que te dá prazer, que você já faz de olhos fechados, sem fazer careta, você passa a fazer alguma manobra energética, por exemplo. Não sei se é o teu caso, mas se for. Então, esse tipo de conjugação eu considero batatófilo. Você ajuda demais a romper uma possível barreira que você tenha com algum tipo de ato volitivo. Acho que saiu aqui, ó. Acho que desconectou. É bacana isso, até você dá o exemplo do passeio com o animal, né? Vou começar a fazer. Voltou? Voltou. Isso, voltou. Todo Será que mundo deu tá pra nos pegar? ouvindo. O Guilherme conseguiu responder? Ou quer mais alguma informação? Sim, ótimo. Tá. O Marcos... Voltou. Voltou? Tá. O Marcos pergunta, né? Aquela expressão que o professor Valdo fala, javalino, tem a ver com a questão da vontade? Ah, sim, a vontade javalínica, né? Totalmente, a vontade férrea, inquebrantável, totalmente. Tem a ver. Isso. Tá. Certo. Então, vamos... só temos mais 10 minutos, Dulce. Olha, tá? Passou tão rápido. Muito rápido. Mais alguma técnica aí? Fala pra gente. O que você acha? Pessoal, são 10 técnicas bem interessantes que a professora Dulce propõe aqui no livro. E aí, qual outra que você acha? Eu gosto dessa, da simulação da dessoma. Que é essa questão de você fazer uma retrospectiva da atual ressoma. E você, com toda a autocrítica possível, você pensar o que você gostaria de ter feito que você não fez, considerando que você vai dessomar amanhã. Isso dá uma certa motivação, sabe? Porque você começa a raciocinar e a racionalizar por que você não fez. E você pode concluir sobre algum motivo mais profundo e tomar aquela motivação, criar aquela motivação para seguir em frente, sabe? É verdade, né? Não perder mais tempo, né? Já perdeu tempo demais, né? E aí você aproveita para relacionar, né? Trafares e trafores que você tem que pode usar para solucionar o problema,
né? Muito bom. Essa técnica da reversão pensênica você já falou um pouquinho. Já falei um pouco também. Essa aqui da pausa produtiva também eu acho bacana. Que, por exemplo, se você tem dificuldade para fazer alguma coisa e você é muito... Por exemplo, a gente falou da pessoa que é polivalente, faz muitas coisas, e aquela pessoa perfil meio bombeiro, né, que quadro bem, tudo. E que a pessoa é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e sai, né, e de repente ela não faz o principal que ela devia fazer. Então, você criar essa técnica da pausa produtiva, que é meio que virar... Sabe aquela brincadeira de estátua, quando a gente era criança? Só que essa estátua é produtiva. É você... Por exemplo, aqui, né, eu coloco você está fazendo tanta coisa, e você se percebe desconectado das suas energias conscienciais, do seu holossoma, que a gente sabe que é fundamental, que é crucial você... tá ligado com isso, você ficar 24 horas plugado com esse assunto. Então você faz essa pausa do nada, assim, no meio do turbilhão, no meio do furacão, e faz essa pausa produtiva só para cuidar disso. Bacana. E com isso você conecta e você, de certo modo, você está fazendo esse exercício do domínio da vontade, porque você está desconectando do que é mais fácil do momento. Às vezes você está com várias pessoas junto, e você então se interioriza e toma as rédeas de você mesmo, sim, entendeu? Sai um pouco daquela robotização, isso, né? Essa autoconsciência, né? De, peraí, o que eu estou fazendo agora, né? Bem bacana. Agora, eu queria falar, antes da gente terminar, eu coloquei aqui na página 243, eu coloquei como apêndice uma espécie de folha do conscienciograma. E essa folha são 20 questões, e essas questões foram construídas dentro de um rigor do próprio conscienciograma. Eu tive a ajuda do professor Eliel Queiroz, está aqui, que ele tem essa técnica, né, lá pela Conscius. Então eu formulei aqui essas 20 questões. Então, é uma dica para a pessoa que queira estudar a própria vontade, né? Fazer uma avaliação. É claro, lembrando que tem outros materiais na Conscienciologia, o próprio professor Valdo tem um teste da vontade na enciclopédia da Conscienciologia, né? Mas enfim, aqui está bem na linguagem do conscienciograma, que meu objetivo foi contribuir, inclusive, para aquele projeto de aumentar, né, ampliar as questões. Falei, vou fazer minha contribuição. Mas bem interessante. Então, aqui a ideia é a pessoa responder essas perguntas, aí tem essas técnicas para ajudar, né? E tem essa terceira parte, a parte final, né, do livro, que é a reeducação. Vamos só ver a pergunta do Guilherme, aí você já Claro. complementa com a... Vamos lá, então. Então, Guilherme... tá. Isso, são 3, desculpa. Então, Marcos. Professor, é possível ajudarmos uma pessoa a ter mais vontade? Por exemplo, aquelas pessoas que dizem que querem fazer algo, mas não saem do lugar. E você percebe que o que falta nela mesmo é tomar uma atitude, como começar a ler um livro, parar de fumar e etc. E aí, Dulce, como que a gente faz? É possível ajudar a pessoa, o outro a ter mais vontade? Olha, possível mas a questão da vontade, ela é mais intraconsciencial, né? É a questão da reciclagem. Sim. Você pode influenciar e motivar. E daí a importância daquela sessão da intervoliciologia, de você procurar influenciar positivamente as pessoas, né? Que não é o comum na sociedade. Isso. Mas é claro que você pode influenciar. E aí a melhor maneira que eu vejo é você buscar usar o parapsiquismo o máximo que você conseguir e procurar, junto com o amparador da pessoa, tentar achar uma brecha para motivar aquela pessoa para alguma coisa.
Porque sem a motivação vai ficar difícil, né? Se ela já tem um problema. Principalmente essa questão dos vícios, de parar de fumar, de parar com alguma coisa, né? Mas é claro que é possível. Se você tentar se conectar com as deficiências da pessoa e tentar, de alguma maneira, influenciar sem querer persuadir, é mais cosmoético, você vai ter mais chance de êxito. Né? Isso é fundamental. Acho que esse link com o amparador da pessoa, né? Para ver o que vem de ideia. Porque às vezes vem uma ideia que você... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso e foi realmente... Às vezes é um detalhe, é uma bobagem, Isso. né? Acho que é importante a intenção de ajudar. E aí, né, linkando com o amparador, de repente pode vir alguma coisa que motive a pessoa a usar a própria vontade dela, porque você mesmo não vai poder fazer por ela. Né? Isso mesmo, muito bom. A Rosa. Professora Dulce, gostei bastante da técnica de mobilizar energia associado a algo que a gente esteja fazendo e gosta muito. Isso poderá me ajudar. Muito obrigada e parabéns pela palestra. Muito obrigada. Espero que você aproveite. Isso. Guilherme, se a vontade for considerada só o impulso, como se chama a manutenção do projeto? A execução, a constância, a sustentação da vontade, né? Caso de tempo. Então, mas desde o início, né, a gente colocou, a vontade não é só um impulso, ao contrário. Eu até citei aquele ciclo volitivo, que é colocado por vários autores, né? Eu citei o problema da decidofobia, que permeia todas as etapas da vontade. Agora, pelo paradigma consciencial, a vontade é a capacidade que você tem de mobilizar as energias disponíveis a todos e transformar isso a partir da sua energia consciencial e transformar isso em realidades, em para-realidades, em fenômenos. Enfim, isso não tem nada a ver com impulso. Isso tem a ver com mobilização de energia, é diferente. Pode ter um impulso inicial, até pode, mas o impulso inicial não sustenta nenhuma atividade energética mais efetiva, né? Então a gente está falando de alguma coisa mais ampla, mais séria, tá? Mais duradoura. Então a questão do tempo aí é fundamental. A gente falou ainda há pouco da questão da persistência, né? Da autodisciplina, da auto-organização, autodisciplina e autopersistência. Isso significa a tenacidade ao longo do tempo a partir dessa mobilização das energias de modo mais constante e mais pertinente. Isso que é o que ele falou, né? Da questão Essa da questão do impulso, Guilherme, está mais relacionada a uma voliciopatia. Se você olhar aqui, quando eu descrevo algumas delas, algumas estão relacionadas a impulso. Né? Por exemplo, a veleidade, a questão do capricho, e a própria questão da alternância volitiva, que a pessoa tem aquele impulso, tem aquela vontade, daqui a pouco esmorece e ela já não quer mais saber disso não. Questão do enjoo, né? A pessoa que enjoa fácil das coisas, né? Então, não é disso que a gente está falando, tá bem? É como se fosse a vontade. Como se eu fosse a vontade, isso mesmo, você pegou. A vontade quase se coincide com a consciência. Não é à toa que esse livro tem esse nome, Vontade, Consciência Inteira. E eu fiquei bem feliz com esse nome, com esse título desse livro, ele não é meu. Esse título foi um amparador que me deu. Eu não tinha ideia de como eu ia chamar o livro, eu não queria adjetivar a vontade, porque iria deturpar o que eu gostaria de passar. Não era vontade evolutiva, nem vontade cósmica, não era isso. Era alguma coisa além. E eu tive então esse Mega PCN Trivocabular, foi uma inspiração bem precisa no momento que eu me perguntava sobre esse título. Então é isso. Se a consciência é evoluída, ela praticamente é a vontade dela. E aí você pode lembrar de tudo que a gente já ouviu falar de experiências extrafísicas. Do quanto que no extrafísico, uma consciência lúcida, imediatamente ao que ela pensa, ela realiza, ela faz acontecer aquilo que ela pensa e pensaminiza. Não é verdade? Ou seja,
É isso que eu construo ao longo do livro. Isso. É isso que eu coloco praticamente fechando o livro. Muito bom. Com a evolução, a vontade praticamente se funde com a consciência, né? Daí o conceito de vontade e consciência inteira, apesar de que esse conceito se refere àquela condição da pessoa se manifestar de maneira plena, íntegra, num top, no máximo do que ela pode, naquele nível evolutivo dela, que a gente está falando de todos nós, ninguém está falando aqui de CL, não é verdade? Então, de modo alinhado com o fluxo do cosmos, né? De uma postura cosmoética. Então, ela é inteira, porque ela está se manifestando no top do que ela pode. No né? melhor que ela no pode, melhor na sua que ela melhor pode, versão, né? Na melhor versão. E aí é um desafio para todos nós. Isso, Né? muito bom. Então, para fechar, vamos lá. A Nilce pergunta, fala, há quase 15 anos atrás, através da vontade, depois de quase 30 anos fumando, consegui de uma só vez parar de fumar. Muito bom, parabéns. Ah, que interessante, Nilce. Vontade e determinação. Que bacana. Você sabe que eu um dia já fumei. Eu também parei de um dia para o outro. Olha, tá vendo? E sabe como que eu parei? É aquela história da motivação. Na minha época, essa questão de que o fumo faz mal não era muito comum. E era charmoso, Era né? até moda e tudo. E quando eu era jovem, há um pouco tempo atrás. Mas enfim, aí eu li uma matéria numa revista que colocava os pingos nos is, sabe? Colocando toda a problemática do fumo em relação à saúde. E como ela, parabéns então. Parabéns, muito bacana. muito bom, muito bom. Ótimo. E aí a Rosa, o meu corpo é um jardim, a minha vontade, o seu jardineiro. Então, bacana, muito bom, William Shakespeare que fala, né? Isso é aí, muito boa essa que é frase, isso do excelente, inteiro, né? Da consciência inteira que a gente está falando, muito né? bom. Bacana. Muito bom, pessoal. Então, assim, agradeço a presença, tá? Eu que agradeço a todos vocês, pessoal. Uma grande oportunidade para estar falando um pouquinho mais sobre o livro, né? Sobre esse assunto tão importante. Fica aí a sugestão, né, do livro para todos nós, né? Ainda não li, só dei uma olhada, li uma parte, mas muito bom, tá ajudando bastante. E agradeço todos vocês aí pela oportunidade, pela presença, pela troca. E estamos aí com todos os sábados, né, atividade aqui online pela PEX às 15h30, tá? Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.